Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está mais uma vez aqui no IAD EBD, o canal da Escola Bíblica Dominical, que traz subsídios para abrilhantar cada vez mais a lição da Escola Bíblica Dominical do seu domingo. E é muito bom estar com você aqui, professor, aluno, você que caiu neste canal para cada vez mais aprofundar o seu conhecimento em relação à Escola Bíblica Dominical deste domingo, que vai falar sobre o nosso tema aqui, a lição número 11, proteção contra a inveja. Eu sou o pastor Anderson Fábio, nós vamos estar esses minutinhos aqui analisando sobre essa questão da inveja. Eu vou trazer alguns pormenores aqui, alguns subsídios que eu espero que venha trazendo um pouco de conhecimento para que você possa dar uma excelente aula neste domingo. Se você que entrou no nosso canal agora, eu peço para você curta este vídeo, né? Compartilhe no seu grupo de professores, o grupo da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, para que as pessoas possam se aprofundar cada vez mais nesse assunto tão importante que estamos estudando nesse trimestre, que é o livro de Provérbios. Vamos então, queridos, para o texto principal, que diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Está em Provérbios capítulo 14, versículo 30, e nós estaremos nos aprofundando um pouco mais a respeito deste versículo. O resumo da nossa lição, diz assim: o jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Este é o cerne aqui da nossa lição, que nós estaremos analisando nesses breves minutos aqui, né, neste canal. Vamos então para nós tratarmos um pouco aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a inveja é uma obra da carne. Ela está listada lá na questão de Gálatas capítulo 5, versículo 19, e esse texto vai ser mencionado na nossa lição. E o livro de Provérbios ele vai tratar justamente dessa questão para que o jovem venha evitar a inveja e venha cada vez mais desejar um estilo de vida, cada vez mais de uma piedade genuína, e deixe a inveja um pouco de lado, que é justamente o cerne aqui da nossa lição. Aí aqui diz uma frase que eu coloquei aqui: o egoísmo e a violência mostram-se como duas combinações absolutamente prejudiciais para a vida do jovem cristão. Então o hedonismo, essa questão da própria violência, que como nós vamos ver que a inveja vai ser gerada nessa questão da violência, são combinações para nos prejudicar e levar o jovem cada vez mais distante da palavra de Deus. E aqui nós temos que perceber que a inveja ela é um vício da alma. Se nós não cuidarmos ou estarmos vigilantes em relação à nossa vida cotidiana, de oração, de busca a Deus, a inveja ela pode nos dominar, e ela é um vício que, quando domina, ela é incontrolável e pode levar a práticas que distanciam da verdadeira prática do cristão. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ok? A inveja ela não é passiva. Tem gente que pensa que eu só sinto inveja e não faço nada. Não, ela não deixa a pessoa parada em momento algum. A inveja ela é sempre ativa, e ela é dinâmica, e ela é incontrolável. Se ela não for barrada no início, ela com certeza vai levar a pessoa a cometer um crime, no sentido de cometer algum pecado e fazer algo que contrarie as Escrituras. E por isso nós temos que tomar cuidado com este vício da alma, com essa obra da carne, que é a inveja, que nós estaremos nos aprofundando aqui. Nosso primeiro tópico diz: um conselho contra a inveja. Esse um conselho contra a inveja, né, esses tópicos que nós estaremos analisando, né, você, professor, está embasado nos versículos de Provérbios, e nós vamos tratar um pouco destes textos aqui, né, para entrarmos daí realmente no assunto da inveja. Então, o primeiro subtópico: a inveja adoece o corpo. Está ligado justamente ao nosso texto principal, né, que é Provérbios 14. Provérbios 14, ele faz um contraste entre alguns pontos ali, entre a sabedoria e a tolice, que vai do versículo 1 até o 19, e depois faz um contraste entre o rico e o pobre, vai do versículo 20 até o 35. E nesse contexto, entre a questão da riqueza e da pobreza, entra justamente o texto do versículo 30, que vai tratar sobre o coração invejoso, que é justamente o texto que nós lemos: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os Ou seja, a pessoa que ela tem a inveja no seu coração, essa inveja ela enfraquece a estrutura do seu ser, que os ossos são justamente para sustentar o nosso ser. Então a inveja ela traz uma podridão tão grande que ela
ela tira a estrutura do ser, deixando a pessoa invejosa, vulnerável a ataques e justamente para que ela venha adoecer e venha cair. E isso no sentido espiritual, principalmente. Tanto no sentido físico como no espiritual e como no emocional também, ela vai decaindo e vai se tornando vulnerável, justamente porque vai causando uma podridão nos ossos, na estrutura do seu ser espiritual e emocional. Porém, ali, como é um contraste, nós temos que falar que o coração sábio, ele tem a capacidade de se relacionar com as pessoas de uma maneira saudável, de uma maneira que não tenha interesses, não tenha um relacionamento somente por interesse, mas é um relacionamento desinteressado, motivado pelo amor sincero em ter um relacionamento com a pessoa. Já o invejoso, aquele que está com inveja, ele já é diferente e já é o contrário a isso. E tá fazendo essa questão do contraste. Por isso que o sábio, ele tem o coração saudável. Já o invejoso, que segue um caminho contrário, ele não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, porque ele sempre tem inveja. A inveja, ela domina o coração e ele não consegue ter um relacionamento se não for de forma interesseira. Então ele não consegue ter um coração desinteressado em relação a isso. E o coração invejoso, ele começa a distorcer todas as coisas, ele começa a ter uma visão deturpada das situações, ele vai ser estimulado pelo mal entendido, ele se alegra com a queda das pessoas, ele quer ver o mal do outro, porque o seu coração, ele não consegue ver o bem do outro, ele não consegue ver o outro contente, ele não consegue ver o sucesso do outro, e ele sempre vai maquinar e planejar e desejar o mal. Esse é o coração invejoso, e por isso que o coração invejoso, ele é doente, ele é doentio, ele sempre está doente, justamente porque ele não consegue desejar o bem às pessoas, mas somente o mal, porque ele não consegue ver as pessoas bem. Então, para que as pessoas não estejam bem, ele deseja o mal. Essa é a questão do coração invejoso, né, que o livro de Provérbios está tratando aqui, e é importante você enfatizar bem isso para o seu aluno, em relação a essa questão. Nosso segundo subtópico, não tenha inveja do pecador. Isso vai estar relacionado a outro texto do livro de Provérbios, que está na leitura bíblica em classe, que é justamente o texto bíblico que é lido ali, e vai falar sobre Provérbios capítulo 23. Né? O 24 também trata disso, mas principalmente aqui o 23 vai trazer, desde o 22 até o 24, traz uma coleção em relação à sabedoria moral e espiritual em relação a essa questão. E dentro dessa coleção de textos que estão falando sobre a sabedoria moral e espiritual, vai tratar também da questão da inveja no versículo 17, onde o texto diz: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Então aqui nesse texto vai falar que nós não devemos invejar os pecadores. O coração sábio, aquele que está na sabedoria de Deus, ao invés dele ter inveja dos pecadores, ele mergulha no temor do Senhor todo dia. Quer dizer, o temor do Senhor domina o seu coração em todo o tempo. Então, o jovem cristão, ele é direcionado a isso, a não ter inveja dos pecadores, mas ter o temor do Senhor arraigado no seu coração. E os versículos 19 a 21 exortam o jovem a ter sabedoria, perseverar no caminho certo, e por isso ficar longe de quem tem um estilo de vida exagerado com comidas e bebidas. Então, o caminho do jovem cristão, ele deve estar distante dessas pessoas pecadoras que vivem somente em orgias, em bebedices. Justamente e o jovem cristão que está com o seu coração em Deus, ele não pode olhar para esse tipo de comportamento e ter inveja dessas pessoas, porque se ele tiver inveja dessas pessoas, isso já vai demonstrar que o seu coração está adoecido, e ele precisa buscar a orientação de Deus, buscar pessoas líderes para que venham acompanhar ele, para que ele venha ter uma busca a Deus, venha estar fortalecido em Deus e venha tirar essa inveja do seu coração, porque isso só vai trazer malefício para a sua vida espiritual. E isso fala dessas pessoas que vivem assim, de um estilo de vida sem moderação. As pessoas vivem de qualquer maneira e isso somente tem um caminho para a miséria. O estilo de vida sem moderação é um caminho intenso para a miséria, para a destruição, para coisas que não convêm e que não vai trazer o benefício eterno para a nossa alma. E o jovem cristão não pode ter inveja desse tipo de comportamento. O sábio está ensinando que o jovem não precisa ter inveja de um estilo de vida como esse, né? Esse estilo de vida totalmente pecaminoso. Nosso terceiro subtópico: não tenha inveja da pessoa
violenta. Aqui é outro conselho em relação às pessoas que têm um estilo de vida violento. E isso vai tratar justamente do capítulo 24 de Provérbios, que se encontra no mesmo contexto do capítulo 23 que nós estamos analisando. E é uma exortação a não ter inveja de pessoas perversas. Está no versículo 1 e 2, que diz assim: não tenha inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Então nós não temos que ter inveja de homens maus, malignos, violentos, né? A palavra rapina aqui, no sentido original, quer dizer estrago, violência, destruição, devastação, ruína, violência, relacionado a essa questão de destruição e devastação realmente. A Nova Almeida atualizada vai trazer esse texto da seguinte versão: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência. Medita a rapina está relacionada a planejar a violência, e os seus lábios falam para ferir. Quer dizer, pessoas que falam só coisa ruim para ferir os outros. É um coração invejoso, é um coração que está amargurado e não consegue ter prazer no bem das pessoas, não consegue ter prazer nas questões relacionadas ao sucesso das pessoas. Então, essas pessoas meditam mal e nós não podemos ter inveja de pessoas totalmente malignas. A violência dessas pessoas se encontra em conversas, a perversidade delas é gerada dentro do coração e é exposta nas suas palavras, é exposta nas suas ações. E nós vemos isso constantemente, de pessoas que são violentas, de pessoas que gostam de se mostrar superior às outras e humilhar as outras pessoas, mostrando o seu coração perverso. E tem pessoas que olham para esse tipo de pessoa e acham que essa pessoa é uma pessoa bem, essa pessoa não, essa pessoa é uma pessoa forte, é uma pessoa firme, ela humilha os outros, ela se coloca no lugar dela, que é superior aos outros. E isso é contrário ao Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a tratar os outros como superiores. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a sermos pessoas pacificadoras, que levem a paz e não a violência. Então tome cuidado com essas questões e trate isso com o seu jovem aí da sua sala, para eles se distanciarem desse tipo de comportamento. A advertência do sábio aqui é para evitar as más companhias de pessoas que não têm nada de positivo a acrescentar, pessoas que só praticam perversidade, maldade. Então o jovem tem que se distanciar de pessoas que têm más conversações, de pessoas que só falam maldade, de pessoas que só querem o mal, de pessoas que maquinam o mal. Nós não podemos ter inveja das pessoas, não podemos estar acompanhadas dessas pessoas. Nós temos que nos distanciar de pessoas que têm coração perverso, coração maligno, e não podemos invejar esse tipo de comportamento. Nosso segundo tópico diz: o que é o vício da inveja? E aqui nós vamos entrar realmente no conceito do que é inveja e nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Primeiro subtópico diz o conceito. E o conceito vai tratar justamente da palavra inveja, né, que o nosso texto vai dizer que ela vem do latim, que quer dizer olhar mal, quer dizer, sabe aquele mal olhado, né, que a pessoa fala, está com mal olhado. É o olhar de inveja, é o olhar invejoso, é o sentido de olhar negativo, depreciativo, em relação a outra pessoa. Então, o olhar invejoso, né, a inveja está ligada a um olhar negativo, um olhar para o mal, para a maldade, que não quer ver o bem da pessoa. O termo ali utilizado no original hebraico quer dizer invejar, ter ciúme, ser invejoso, ser zeloso, incitar a ira ciumenta, procurar a ira invejosa, causar inveja. Então, está ligado a isso. Só que há uma diferença entre o ciúme propriamente dito e a inveja, porque o ciúme é ter medo de perder aquilo que nós possuímos. E a inveja, enquanto a inveja é a tristeza pelo fato de nós não possuirmos aquilo que os outros têm. Então, é ao contrário, o ciúme está ligado à perda daquilo que você tem. E a inveja é não ter aquilo que os outros têm. Então, às vezes, isso não está ligado somente à questão de bens materiais, pode estar ligado ao sucesso, não tem o sucesso que outra pessoa tem, pode estar ligado à casa, e isso, se a gente for analisar bem, está ligado
ao 10º mandamento, que diz: não cobiçarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, a inveja, ela é interligada com a cobiça, porque a inveja inicia na cobiça. A pessoa começa a cobiçar a casa e começa a ter inveja da casa do outro, justamente por causa da cobiça que foi gerada no seu coração, quebrando o 10º mandamento e se tornando assim um pecado. Então, justamente é nesse sentido que nós temos que analisar o conceito da inveja e do ciúme. Então, outra questão aqui importante, para nós não termos inveja, o texto diz que nós não podemos ter inveja de quem pratica o mal, como a gente viu no tópico passado. Mas a gente pode ter inveja da pessoa que faz o bem, aí também é algo que a gente cuidar, porque a gente pode se espelhar em pessoas que fazem o bem, mas não ter inveja. A inveja sempre está ligada com uma questão ruim, questão má. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia para você analisar? Olha só. José era uma pessoa que não fazia o mal para as pessoas, só que ele era tratado de maneira destacada pelo seu pai. E os seus irmãos começaram a ter inveja dele. E o que eles fizeram? Venderam José justamente pela motivação da inveja que foi gerada no seu coração. Davi foi usado para matar o gigante Golias e vencer os filisteus. Davi foi ovacionado pelos israelitas, dizendo que ele matou várias pessoas. E isso gerou no coração de Saul inveja. E a inveja que houve no coração de Saul pelo bem que Davi havia feito, fez com que Saul quisesse matar Davi. A inveja sempre gera violência, sempre gera morte, sempre gera destruição ao outro. E isso que foi gerado nessa situação. Então, veja que nós podemos pegar o exemplo de pessoas boas, as qualidades dos outros e ter ambição por viver uma vida correta, mas nós não podemos viver debaixo da inveja. A inveja, ela é uma obra da carne e ela é um vício da alma, que sempre leva a fazer aquilo que é mal, para destruir as pessoas. Então, isso que nós temos que cuidar. Ela é um dos piores instintos humanos que está no humano, porque a pessoa fica se comparando com outra e querendo ser a outra e querendo o que a outra tem e sempre focando nas suas próprias fragilidades e não olhando as suas próprias qualidades e sempre achando que o outro é melhor, que o outro faz melhor e eu quero ser o outro, eu quero viver assim, eu quero estar como ele, e isso é um perigo. E a inveja, ela é focada em várias questões que nós poderíamos tratar aqui, e você pode tratar com o seu jovem. Por exemplo, a inveja pode ser gerada por uma pessoa que tem mais bens, uma pessoa que é mais abastada, e isso pode gerar inveja. E o texto bíblico que fala sobre isso é o texto de Isaac, em Gênesis 26, do 12 ao 14. Né? Os filisteus sentiam inveja da riqueza de Isaac, pelos bens que Isaac tinha, e eles taparam alguns poços de água do rebanho de Isaac, justamente pela inveja que eles tinham de Isaac. Assim como os filisteus, muitas pessoas têm inveja dos bens que o outro possui. E isso também leva a malefícios à alma, leva a pessoa a querer fazer o mal à pessoa. E isso é um perigo também que nós temos que cuidar. Quando alguém é muito amado, né, quando alguém é muito querido pelas pessoas, tem pessoas que podem ter inveja também, um líder, né? Às vezes uma pessoa que vem, as pessoas olham, poxa, mas aquela pessoa é tratada melhor, e isso é gerado pela inveja. Nós vemos que o próprio Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos porque eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus era amado pelo povo, era querido pelo povo. E os líderes religiosos não gostavam disso por causa da inveja que foi gerada no seu coração. E a inveja que foi gerada fez com que eles quisessem matar Jesus, fez eles arquitetar algo para tirar Jesus de cena, justamente motivados pela inveja. Então veja como a inveja, ela não é somente um conceito relacionado a você olhar para o outro e querer o que o outro tem. Não, a inveja, ela gera sentimentos ruins e ela gera também ações para que o outro não venha estar no lugar que está, não venha permanecer em sucesso. Sempre a motivação da inveja é fazer com que o outro caia, que o outro saia de cena, que o outro não seja querido, que ele perca os seus bens, que ele perca tudo, porque eu não quero ver o outro melhor. E isso é questão da própria inveja. E caminhando por essa perspectiva, nós vamos para o nosso segundo subtópico, que a inveja gera ódio, que é justamente o que nós estamos tratando aqui. Em um texto que a própria lição vai trazer, que é um texto bem clássico, é justamente a questão de Caim e Abel. Caim
motivou-se a matar Abel justamente pela inveja, pelo sacrifício de Abel ser aceito e o seu não. Então Abel se mostrou mais amado e Caim não suportou isso, de seu irmão estar superior ou ser mais amado ou ser mais aceito do que ele e o seu próprio sacrifício. E para que ele eliminasse isso, eliminasse a concorrência em relação ao sacrifício, ele mata o próprio irmão, gerando o primeiro assassinato das Escrituras, justamente motivado pela inveja. Caim, ele intensificou cada vez mais esse ressentimento e foi derivando cada vez mais o ódio no seu coração pelo seu irmão, ao ponto dele matar o seu irmão, porque o ódio, como a gente vê, Jesus vai dizer isso no Novo Testamento, que o assassinato já começa no coração quando a gente odeia o nosso irmão. Então ele matou o seu irmão no coração e depois causou o ato do assassinato, realmente matando literalmente Abel, o seu irmão, mas isso foi gerado no coração, um ódio no coração. E por isso que nós temos que cuidar, e você enfatizar isso ao jovem, porque a inveja vai levar ao ódio, e o ódio leva ao assassinato. Tanto o assassinato no próprio coração, como, de maneiras extremas, ao próprio assassinato literal. Então tem que tomar cuidado com a inveja. Por isso que a Bíblia orienta em Provérbios 4:23, que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então guarde o seu coração desses sentimentos. É porque do coração é gerado aquilo que nós praticamos de bem e o que praticamos de mal. As saídas da vida são geradas dentro do próprio coração. E se o nosso coração está mergulhado na inveja, e está ali, a nossa alma está amargurada pela inveja, justamente isso vai ser gerado ódio e pode ser gerado coisas muito piores do que isso, porque tudo isso é fruto da nossa natureza pecaminosa. A inveja é fruto da nossa natureza pecaminosa. Eu vou dizer uma frase aqui do teólogo Meir Perman: é a deturpação desses instintos e faculdades dados por Deus que forma a base do pecado. Por exemplo, o egoísmo, a irritabilidade, a inveja e a ira são deturpações do instinto da autopreservação. O roubo e a cobiça são perversões do instinto da aquisição. A glutonaria é a perversão do instinto da alimentação. A impureza é a perversão do instinto de reprodução. A tirania, a arrogância, a injustiça e a implicância representam abusos do instinto de domínio. Assim, vemos que o pecado, fundamentalmente, é o abuso ou a deturpação das forças com que Deus nos dotou. Então, aqui o que ele está dizendo? Que a inveja é a deturpação da autopreservação. A autopreservação é algo bom. Nós nos defendemos para nos preservarmos a nossa própria vida. Se alguém vem contra a nossa vida, nós fazemos algo para que isso não venha nos destruir. Só que a inveja é a deturpação disso. Porque a inveja é a preservação do que o outro possui e você não possui, e porque você não possui, você tem que se autopreservar e você quer que o outro não possua porque você também não tem. Então é o desejo maldoso do outro justamente por algo que você não possui. E é uma deturpação justamente daquilo que o próprio Deus criou, que é a autopreservação. E isso é muito interessante. De fato, é uma deturpação e até mesmo uma violação da prática do amor. A inveja é uma deturpação da prática do amor, realmente, porque o contrário do amor é o ódio. E a inveja gera somente ódio. Não tem como a inveja gerar amor. Nosso terceiro subtópico diz o autoexame contra a inveja. E há vários textos na Bíblia que vão tratar a respeito que a inveja é uma obra da carne, né? E aqui no texto que nós temos a revista, vai trazer alguns versículos, eu quero ler com vocês Romanos 13, do 13 ao 14, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Ou seja, a inveja é uma concupiscência da carne, é um desejo desordenado da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, mais uma vez, todos nós temos a nossa natureza em si. Então é fruto da nossa natureza pecaminosa. A inveja, ela pode surgir no nosso coração, mas cabe a nós ou alimentá-la ou, cada vez mais, na busca a Deus, como nós vamos ver no final aqui, cada vez mais extingui-la do nosso coração, mediante algumas práticas que nós vamos tratar no nosso último tópico.
Mas cabe a nós isso. Cabe a nós nos colocarmos isso. E muitas das questões é justamente a pessoa que alimenta. É um texto que você pode, bem conhecido de Lutero, né, eu já disse em outras pré-aulas aqui, que é justamente o que Lutero diz: eu não posso fazer com que um pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo dele fazer no ninho. Então o pássaro ele pode vir aqui pousar e já voar, eu expulso ele. Mas o pássaro fazer um ninho é o deixar ele fazer um ninho, ele vai colocando. E a inveja é gerada assim, ela surge no nosso coração. Cabe a nós ou expulsarmos ela ou nós alimentarmos ela e permitirmos que ela faça um ninho no nosso coração, fazendo com que o ódio seja brotado e nós queremos o mal de outra pessoa justamente pela pessoa ter aquilo que nós não temos. Então nós temos que tomar cuidado. E isso nós só fazemos por um autoexame. Nós analisarmos o nosso coração para ver se nós não estamos vivendo num caminho de inveja. E o texto vai trazer o texto de Tiago, né? Capítulo 3, versículo 14, que diz: mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Quer dizer, se vocês têm, não mintam, quer dizer, falem a verdade. Tenham um autoexame no seu coração. E aqui o próprio autor da lição, ele vai falar que essa questão de Tiago, vai falar sobre o vício da inveja, como um vício que tem diretamente ligação com o próprio diabo. Porque o capítulo 3, versículo 15, diz que essa sabedoria relacionada à amarga inveja não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quer dizer, ela vem do próprio diabo, porque o diabo também teve inveja do trono de Deus, teve inveja das questões relacionadas a Deus. E a cobiça e a inveja fez com que o diabo caísse, pecasse. Então, tem uma total relação com isso. A cobiça e a inveja e a própria relação com o próprio diabo. Então, quando nós somos invejosos, cobiçosos, temos nosso coração totalmente dominado pela inveja, nós estamos tendo um coração semelhante ao do próprio diabo. E por isso que nós temos que nos distanciar disso e não permitir que a inveja tome conta do nosso coração. Por isso que nós temos que cada dia mais examinar. Um texto bíblico bem conhecido é o próprio Salmo, número 139, versículo 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A prática do autoexame deve ser uma prática espiritual constante. No meio da privacidade com o Senhor, no meio das orações, você analisar o seu coração e ver aquilo que você está errando diante do Senhor. E ver se você não está com o coração cobiçoso, com o coração invejoso. E pedir perdão a Deus e pedir que o Espírito Santo modifique e transforme o seu coração. Então, essa questão é importante você tratar com o seu jovem. Dele nos momentos de oração em casa, procure momentos com Deus em casa sozinho, né? Porque tem jovens que eles acham que orar é eles andar de bicicleta e ficar orando, isso é oração, também mas tem que ter um momento, um período sozinho com o Senhor, para justamente você fazer essa autoanálise do seu coração e ver se você não está com o coração amargurado, com o coração invejoso, cobiçoso, coração não está poluído com questões relacionadas à nossa natureza pecaminosa, e você tem que fazer uma autoanálise em relação a isso, para que você venha colocar isso diante do Senhor e Ele venha purificar o seu coração e você não venha viver um caminho de inveja. Nosso terceiro tópico diz: protegendo-se contra a inveja. O nosso primeiro subtópico diz: não deseje o estilo de vida pecaminoso. Então aqui nós vamos nos inteirar um pouco mais sobre essa questão que nós tratamos já em tópicos passados, em relação a esta vida de estilo pecaminoso. Nós vivemos num mundo onde a gente encontra diversos tipos de pessoas, né? E nós tem as pessoas que têm um relacionamento justo, um relacionamento piedoso, que são as pessoas cristãs, mas também tem aquelas pessoas que elas não creem em Deus, que elas não, às vezes elas dizem quem creem, mas não têm uma vida pautada pelas Escrituras, não servem a Deus em alguma igreja. E nós não podemos ter um relacionamento íntimo com pessoas que não têm uma prática piedosa. E nós não podemos ter um nível de relacionamento profundo com pessoas que não são cristãs, porque essas pessoas elas vão nos levar a práticas que nos distanciam e justamente essas pessoas vão incitar a inveja no nosso coração, fazendo com que a gente se distancie do Senhor. Então, assim, pastor, o que o senhor está dizendo? Nós não podemos ter amizades com pessoas não cristãs? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode ter uma amizade íntima e profunda com uma pessoa que não serve a Deus.
porque isso é justamente a questão do jugo desigual. Não tem como. Nós temos que procurar pessoas que são mais crentes do que nós, pessoas que são mais piedosas do que nós, para nós termos um relacionamento, justamente para que essas pessoas nos inspirem a melhorar e a gente viver uma prática piedosa constante com Cristo, com a igreja e seguindo os ensinamentos da palavra. Agora, se nós andarmos com pessoas que são invejosas, pessoas que têm práticas maldosas, nós vamos ser influenciados por essas pessoas e vamos acabar tendo um coração dominado pela inveja. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós devemos amar e buscar andar com pessoas, estar feliz e desejar andar com pessoas que têm práticas justas e piedosas. A inveja, ela causa diversos tipos de males. Ela é capaz de fazer com que a pessoa crie fantasias na sua mente e capaz de debilitar a vontade de não agir precipitadamente e assim deformar o caráter de alguém. Então a inveja, ela deforma o caráter da pessoa, fazendo com que a pessoa haja de maneira precipitada e tenha conceitos deformados, crie imaginações na sua mente e acaba olhando para outra pessoa, desejando mal para a pessoa sem conhecer a pessoa, né? Então, tome cuidado com isso. Esse processo pode desencadear diversos problemas de ordem espiritual e moral na nossa vida, em relação à própria inveja, se a gente escolher viver um estilo de vida pecaminoso e viver com pessoas que têm estilos de vida pecaminosos que acabam influenciando o seu modo de pensar e o seu modo de agir, te distanciando, né, daquilo que a Bíblia ensina. A pessoa pode mostrar, uma pessoa que ela tem a inveja, ela se mostra odiosa, maledicente, quer dizer, só fala mal das pessoas, caluniadora, levanta calúnias, inverdades, fala coisas que não sabe, tira conclusões precipitadamente. Então, tome cuidado, ela se alegra em contemplar a queda das pessoas. Ela é desgostosa, nunca está bom, nunca está contente, né? Quando alguém cai, essa pessoa ela tem orgulho de falar da queda do outro. Isso tudo são um coração invejoso, um coração que está dominado pela cobiça, pela inveja. O coração está totalmente deturpado. Nós temos um texto bem específico nas Escrituras, que é Salmo 73 de Asaf, onde ele teve inveja da prosperidade dos ímpios, inveja de pessoas pecaminosas. Só que no final ele viu o fim dessas pessoas, que era o fim de morte, de destruição. Então, como é que eu vou ter inveja de uma pessoa que ela pode estar até bem agora, está vivendo de maneira abastada, mas o fim é destruição, é morte, é condenação, é eternidade no inferno. Então, tudo isso, né, nós temos que colocar diante dos nossos jovens para que ele não olhe pessoas que, como a gente vê várias propagandas, mostrando formas de ganhar dinheiro de maneira ilícita, uma forma de ganhar dinheiro de maneira fácil. E daí mostram as pessoas com carros importados, com roupas importadas, e sempre criando essa ilusão. E o jovem cristão, dominado por isso, pela ambição de querer ter mais, de querer ter este estilo de vida, de um estilo de vida de uma pessoa que é totalmente pecaminosa, acaba caindo em diversos caminhos que levam à destruição, pela inveja de uma pessoa que está vivendo no pecado. Então tome cuidado com essa questão. Dessa questão de ter inveja de um estilo de vida pecaminoso. Nós não podemos ter inveja de nenhum estilo de vida de pessoas. Na verdade, nós não podemos ter inveja de nada. Mas, principalmente, de um estilo de vida pecaminoso que é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Nosso segundo subtópico, não deseje o estilo de vida violento. É justamente o que nós tratamos também. Um estilo de vida violento. Quando tudo está desmoronando no interior da pessoa, que ela está praticamente com inveja, ela vai explodir isso para fora, vai demonstrar através de atos. E esses atos geralmente são atos de forma violenta, né? De palavras violentas, palavras com ira, palavras de maldade para ferir as pessoas. Porque a pessoa que ela tem inveja de alguém, ela torna impossível o relacionamento com essa pessoa. Ela torna a relação com essa pessoa impossível. Por quê? Porque ela age com agressividade. A agressividade nas palavras, né, por ter essa inveja, né, elas passam a não se entender, a pessoa não consegue mais entender a outra, não consegue compreender, não consegue ter empatia, não consegue andar junto com a pessoa justamente pela inveja, pela forma que a pessoa outra está vivendo, ela quer ter aquilo ali, ela quer viver daquela forma, e ela não consegue mais ter um relacionamento justamente pelo aquilo que está explodindo de ódio, explodindo de maldade, explodindo de violência no seu coração, contra a outra pessoa.
E na esfera da igreja, na esfera eclesiástica, a inveja pode gerar uma série de fatores, como a queima de reputação, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa está ali no mesmo departamento e uma pessoa é o segundo líder e o outro é o primeiro líder. E o segundo líder tem inveja do primeiro. O que ele faz? Ele vai no líder principal, até mesmo no pastor, criar intrigas, deturpar, queimar a reputação dessa pessoa, justamente para que essa pessoa perca o seu cargo e ela possa assumir, porque ela tem inveja daquele cargo, da situação. Então, tudo isso pode ser gerado. Articulações para impedir que o outro exercer o seu próprio ministério, a sua vocação divina, fazer de tudo para a pessoa não ir além, ou até mesmo causar desânimo na pessoa, falar, não, você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe evangelizar, você não sabe liderar, você não tem nada para isso, e só falando coisas ruins para diminuir a pessoa, justamente por ter um coração invejoso, a pessoa vai levar essa pessoa a desistir da sua vocação, justamente motivado pela inveja. Outra questão é a rebelião contra líderes, rebelião contra a igreja, rebelião contra a liderança, querendo que essa liderança saia, querendo afastar essa liderança, justamente motivado pela inveja, de ver a liderança, que a liderança está fazendo algo e a liderança está levando para um lado e a pessoa não quer, não deseja, não quer ver o bem e tem inveja no coração e se rebela, entra em rebelião, faz coisas maldosas, articula a maldade no seu coração, fala para os outros, faz com que a maldade se espalhe entre os outros, para que os outros também não venham a gostar daquela liderança, justamente motivado pela inveja e toda forma de perversidade. Isso não pode ser o desejo do coração do verdadeiro cristão. Nós devemos nos afastar desse estilo de vida violento, maldoso, maligno, de coração que quer a maldade das outras pessoas, porque isso não faz parte de uma conduta cristã genuína. E dentro dessa questão, justamente levando na própria questão eclesiástica, ou até mesmo na questão familiar, isso pode levar a família a serem destruídas, indivíduos ficarem doentes, ministérios serem quebrados, destruídos. Várias questões a inveja pode causar no meio eclesiástico, no meio familiar, né? Como nós vemos até, como a gente falou de José, né? A inveja destruiu uma família, destruiu a questão da própria família de José e seus irmãos. Então a inveja ela pode chegar nesse nível. É possível vencer a inveja? Sim, nós vamos ver que é. Mas na juventude, e principalmente você tem que colocar isso ao jovem, tudo é intenso, tudo é a flor da pele, tudo é levado ao extremo. E por isso que as mídias sociais colocam violência, colocam inveja, colocam maldade, justamente para movimentar o coração dos nossos jovens a questões mais emotivas e apelativas, para levarem eles a comportamentos violentos, e às vezes isso são motivados no coração deles justamente porque eles veem essas pessoas que são violentas, são maldosas, sempre estarem por cima, sempre pessoas que estão com um status elevado, e isso vai causando inveja, porque fala, olha, eu preciso ser maldoso, eu preciso ser maligno. A maldade, ela cria um aspecto bom de se ter justamente por causa do status, e daí leva a pessoa a ser mal. E nós vemos isso na mídia, né? A mídia transformando os vilões em heróis, justamente para mostrar que a maldade e a malignidade é uma coisa boa. Então nós temos que tomar cuidado com essas questões também. A palavra de Deus nos ensina que nada justifica a questão da inveja e nada justifica o desrespeito às pessoas. Então, a pessoa que ela está com o coração invejoso, ela vai trazer desrespeito, ela vai afrontar, até mesmo na questão de famílias, e a inveja sempre vai levar a práticas violentas. E nós temos que andar pelo caminho das Escrituras e mostrar para o jovem cristão, você mostrar para ele que há um caminho mais excelente do que esse, que nós não podemos viver com o coração invejoso, não invejar pessoas violentas nem malignas, mas caminhar diante da piedade cristã, tendo como maior exemplo a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nosso último subtópico diz um coração sábio. Então aqui vai tratar de toda a questão que nós estamos tratando, que é justamente nós falarmos para o nosso jovem que ele tem que ter um coração sábio.
Aqui nós não vamos tratar de um conceito mágico, um pozinho de pirim-pipim, dizendo, ó, você passa, faça isso e você não vai ter inveja no coração. A inveja, ela é algo motivado pela nossa natureza pecaminosa. Enquanto nós estivermos aqui, vivendo neste planeta, embora nós nascemos de novo, a natureza pecaminosa ainda permanece em nós e ela só será eliminada por completo quando nossos corpos serem transformados em corpos gloriosos na bendita vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, nós ainda vivemos com a natureza pecaminosa e a inveja vai estar ali. O velhinho Adão vai estar ali abaixadinho, mas nós temos que colocar ele cada vez mais para baixo, né? Mas ali está ali. E nós temos que cuidar justamente porque a natureza pecaminosa está ali. Então, quando nós tratamos de questões de impulsos da carne, devemos usar armas espirituais que nos são apresentadas, como a própria palavra de Deus é uma arma espiritual. Mas, principalmente, o primeiro passo para nós vencermos a inveja e vivermos uma vida com um coração sábio e vivemos conforme a palavra, é nós reconhecermos o problema e chamarmos pelo nome. Não, eu estou com o coração invejoso. A pessoa tem que reconhecer isso, como nós tratamos já um pouco ali sobre a questão da oração. Então, ela não pode fingir que o problema não existe. Se isso está acontecendo no coração dela, e eu vou contar um caso que isso aconteceu comigo quando eu era novo convertido, né? Eu estava dentro de uma liderança, e uma pessoa assumiu a liderança dos jovens, nós estávamos todos juntos, eu estava como regente dos jovens, e o meu coração, eu comecei a ficar com raiva dessa pessoa por ela assumir a liderança, e eu fiquei com ódio dessa pessoa, mas era um amigo meu, uma pessoa que me dava carona para ir para a igreja, eu fiquei assim, com um coração odioso. E o que eu fui fazer? O novo convertido falou, Senhor, não posso ficar assim. Eu nem conhecia muito, mas através do Espírito Santo, não posso ficar assim. E comecei a jejuar por essa pessoa e falar, Senhor, abençoa essa pessoa, usa ela no ministério. E comecei a jejuar e orar por ela. E isso foi criando um amor no meu coração, que eu não podia ver essa pessoa. Eu sentia um amor tão grande por ele, e eu abraçava ele justamente pela forma de orar, porque a maior demonstração de amor é a nossa oração pelas pessoas. E se você está com o coração invejoso, pergunta para o seu jovem, você já sentiu inveja de alguém? Ore por essa pessoa, jejue por essa pessoa, entre em combate. Quando nós oramos e reconhecemos que nós somos invejosos, o Senhor Jesus pode curar o nosso coração. E os momentos de oração são justamente para isso, para nós vermos, como diz o salmo que nós falamos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há alguma sujeira, vê se há alguma maldade, vê se há alguma inveja no coração. Só que não basta somente a gente se conscientizar disso. Nós temos que buscar cada vez mais viver conforme as Escrituras. A inveja é um impulso pecaminoso da nossa alma. E uma das maiores formas de nós lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa é caminhar ao contrário do que a inveja vai fazer caminhar, que é justamente cada vez mais cultivar um coração sábio, um coração conforme Cristo. Como diz um hino de uma certa banda que você conhece, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao de Cristo, que os olhos venham a ser de Cristo e que eu não venha desejar a maldade, não venha ter inveja das pessoas, desejando assim o ódio e a maldade contra as pessoas. Como eu falei, a gente nós não podemos ter inveja de nada, mas nós podemos ser influenciados por pessoas boas. Deixe essas pessoas que têm um testemunho tremendo influenciar a sua vida de forma boa, de forma benigna, a você ver que essas pessoas, elas negaram a si mesmo. Pessoas como a gente vê, que tem vários testemunhos que mostram de pessoas que deram o braço a torcer, no sentido que nós dizemos, deram o braço a torcer, perderam para ganhar, renunciaram a si mesmo, mas para fazer o bem ao próximo, porque esse é o Evangelho. O Evangelho sempre é perder para ganhar. E o principal aqui dessa questão da inveja é justamente o que nós aprendemos na lição passada, na lição número 10, que é o contentamento. Nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos. Nós temos que contentar com aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que nós já recebemos e não ficar olhando o que o outro tem, ficar olhando a posição que o outro já tem, ficar olhando aonde o outro já chegou e nós temos inveja do outro. Não, vamos olhar isso como uma motivação, mas não vamos ter inveja, vamos querer o bem aqui, que essa pessoa possa chegar mais além, que essa pessoa seja próspera e deseje o
bem, fale bem. Não deixe o seu coração ser dominado pela inveja. A inveja justamente vai causar as questões malignas, de você querer o mal, desejar o mal. Para combater isso, é você querer o bem e falar, não, eu não posso ter esse pensamento. Eu quero que essa pessoa se dê bem. E se isso permanecer no seu coração, ore, coloque isso em oração, busque na palavra, entre em jejum com essa pessoa, mas não deixe que o vício da alma, da inveja, venha dominar o seu coração. Mas vença isso através da palavra e da oração. Queridos, espero que essa aula tenha contribuído para o seu crescimento espiritual, para que a sua aula desse domingo seja uma bênção. Você pode ver novamente, anotar ali os textos que nós lemos, que nós trouxemos aqui de subsídio para a sua aula desse canal. E você pode curtir, compartilhar com seus amigos, aí faça isso, nos ajude, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente aula neste domingo para a glória de Deus.